Gente, vou citar aqui alguns nomes. Eu sei que vocês já entendem, mas eu sempre peço licença para explicar. A gente não consegue falar o nome de todas as pessoas, contar todas as histórias, por causa da questão do tempo mesmo. Mas, gente, é de coração muito agradecido que a gente chega até você por todas as doações e iniciativas que chegam. Porque, meus irmãos, Paula, tem uma pessoa, inclusive, ela disse assim, Val, por favor, não me identifique. Ela deixou aqui a cidade, o nome, a família. Ela falou, as alianças eu estou enviando como pedido de oração ao Pai das Misericórdias, consagrando ali ao Pai das Misericórdias as minhas intenções. Sim. Então, ela deixou a dela, do esposo, pediu oração pelos filhos. Mas tem aqui também, olha, outro par de alianças, bem delicadinho, Celso, veio até num saquinho com todo decoradinho, uns adesivos. Capricho, né? Capricho. Ela colocou assim, ó, querida Valdênia e Paula Guimarães. É pra nós. Pra nós. Ela diz, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês. Com muito carinho, eu envio todo esse mimo para a Canção Nova e quero deixar esse par de alianças para ajudar esta obra, o projeto Dai-me Almas, aliança de casamento. Nós nos casamos já faz 22 anos. E aí na cartinha, Paula, ela foi me dizendo assim que com ela foi o contrário. Ela falou, Val, ficou um pouquinho apertadinho no meu dedo. Aí ela colocou aqui, eu dei uma engordadinha, parou de servir ao longo desses 22 anos. Ela falou, mas abriu o coração, hein? Abriu o coração. Aqui é família, né? Família. Aí ela deixou as alianças, que ela já está com alianças novas, e deixou aqui para o Pai das Misericórdias mais uma vez. Opa, já ia tirando aqui, ó. Opa. Mais uma vez eu agradeço todo o carinho. Bom, inclusive eu trouxe lá de Belo Horizonte, do Abraça Minas, uma sacola de pedidos de oração. De pedidos de oração. Do pessoal de Minas, para trazer aqui para o Santuário do Pai das Misericórdias. Já deixamos lá no E Pai. coisa linda quando você vem aqui, né? Todo mundo que chega aqui na porta do jornalismo, eu já digo, você já passou lá no santuário? Porque o santuário, nós temos uma promessa para aquele lugar, né? O Monsenhor Jonas, nosso pai fundador, rezando, né, ao construir aquele santuário, nós sabemos que todos que estiverem com um coração atribulado, chegando ali no santuário ou entregando ao Pai das Misericórdias, sairão consolados. Então, muito obrigada a todos que enviam as suas doações aqui para o santuário, porque ajuda na manutenção, Val. Exatamente. E aqui, olha, no saquinho eu abri, inclusive eu derrubei. Tinham 2 pares, tá, gente? O outro tá aqui pertinho de mim. Ela deixou aqui. Vamos pegar. Os 41 anos. Pode deixar no finalzinho do programa, eu pego ali. Mas são 2 pares, né, de aliança. Sim. Essa aqui tá faltando, mas tá aqui. E ela disse assim, Val, nós estamos colocando, porque essas alianças, o Oswaldino Rocha Santos, 1 ano e 10 meses de falecimento. Então, a Tânia Maria, ela é a viúva, foram 41 anos de matrimônio. Então, as 2 alianças que eles usaram ao longo desses 41 anos, ela deixou aqui para nós. Também quero agradecer a Lúcia Helena, ela é de Campos dos Goitacazes, né, Lúcia? Deixou aqui para nós também, em pedido de oração, a aliança dela. Várias pessoas, Paula, algumas foram me entregando anéis, não falaram o nome, tiraram assim, olha, Val, tá aqui a aliança, tá o anel. Então a gente agradece, então foram chegando nos saquinhos, as pessoas foram nos entregando, tem mais esse par de alianças aqui também que eu mostro para vocês. E aí eu já vou contando o testemunho de tantos que vão chegando. Muitíssimo obrigada, viu? Chegou relógio. Ô, Celso, você consegue mostrar? Sua mesa tá lotadinha. Tá lotada, tem relógio. Esse aqui veio da Cidinha de Cornélio Procópio, lá no Paraná, né, Cidinha? Muitíssimo obrigada. Paraná. Tem aqui, ó, o relógio, a gente vai deixar lá. Tem esse outro objeto. Nossa, e tanto que bonito, grande. Bonito, né? Vieram mais relógios aqui. Dessa vez, deixa eu só registrar o nome antes de ler o testemunho. Foi a Terezinha de Jesus. Ela disse assim, Val, eu fiquei tão nervosa de escrever para você, eu peço desculpa pela letra, mas eu fiquei muito feliz de poder deixar. Ela deixou aqui um brinco de pérola para o santuário, que ela disse assim, minha filha nem chegou a usar, mas eu estou enviando para você. E eu quero abraçar 2 senhoras muito distintas, eu as conheci ontem lá no santuário, eu não trouxe ainda, já deixei lá. Ela falou assim, Val, eu deixei na secretaria do santuário para você pegar lá e mostrar. Era um bracelete da sogra dela, o esposo faleceu. Ela falou, Val, ele não deu para mim,
mas eu sei que ele estimava muito, então eu entendi que o melhor lugar era deixar aqui com o Pai das Misericórdias e ela deixou lá também. E aí, por fim, Paula, agradecendo a todos que deixaram as doações, muito obrigada. Eu conto o testemunho dessa nossa irmã em Cristo. Vou falar só o primeiro nome dela e a gente vai entendendo a importância da canção nova que vai mudando a vida das pessoas e por que as pessoas vão pegando o ouro e trazendo para cá para ajudar esta obra de evangelização. Ela diz assim: meu nome é Sueli Santos, tenho 51 anos, sou mineira de Belo Horizonte. Estou na Canção Nova, aqui com vocês. Amo este programa Sorrindo para a Vida. Meu marido Hamilton faleceu no dia 8 de março de 2021. Nos casamos, olha só, hein? Em 12 de dezembro de 2020, na paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, lá no bairro Santa Branca, em BH. Foi um casamento maravilhoso, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Sabe, Valdênia, tinha tudo para dar certo. Tínhamos uma sintonia maravilhosa, uma vivência de oração juntos. Mas ele estava numa depressão. E o que aconteceu? Ele atentou contra a própria vida, morrendo nesta data, que foi 8 de março. Ou seja, eles ficaram meses casados. Meu Deus. Ela disse assim: eu não sabia mais o que fazer. No dia que eu cheguei em casa e o encontrei morto, houve uma manifestação sobrenatural de Deus na minha vida. Deus me deu uma paz tão grande que eu não sei explicar. Foi de fato um momento de graça, apesar de toda a dor. Eu olhei para ele, olhei para o céu e eu fiz uma profissão de fé em Deus. E eu disse a Deus que ele era dono de tudo, de todas as coisas e de tudo que acontecia. E sabia ali, e eu ia dizendo: Senhor, se o Senhor permitiu, é porque de alguma forma o Senhor há de tirar algo bom. Disse para Deus também que eu não entendia, mas que eu aceitava tudo que Ele tinha para mim, que eu aceitava a vontade dEle na minha vida. E eu disse: o inimigo não tem a última palavra na minha vida, porque o Senhor é o Rei de tudo e de todos. Isso, ela diante do esposo, que estava ali na frente dela, já morto. Ela disse: Val, eu fui fazendo esta profissão de fé. Ia dizendo: o Senhor é o Rei de tudo e de todos. E nessa hora, foi como se eu ouvisse uma música de louvor ao meu redor. Sabia que era Deus que estava ali comigo e que Ele não me deixaria sozinha. Me senti envolvida num oceano de misericórdia e ali pedi pela alma do meu marido. Hoje eu dou as nossas alianças para esta obra Canção Nova, com muito amor. Quero estar mais perto de Deus a cada dia e a Canção Nova é uma bênção em nossas vidas. Foi através dela que nós ouvimos falar de Deus. Através dela é que Deus fala conosco. Através da Canção Nova que nós somos catequizados todos os dias. A Canção Nova que me sustentou e que me sustenta. Obrigada, família. Deus abençoe vocês. Ela deixou inclusive o endereço dela aqui. Sueli, Deus a abençoe. Quando eu li esse testemunho, eu fiquei pensando, sabe por quê, meus irmãos? Ela se casou se não estava com 50 anos, aproximadamente 50 anos. Se casou na igreja. E ela mesma disse, tinha tudo para dar certo. As coisas estavam ali acontecendo, rezavam juntos. E num momento de fragilidade física, emocional, o esposo dela tirou a própria vida. Mas, gente, pensa numa pessoa que sonhou a vida toda com isso, casou na igreja. Ela tinha tudo para se revoltar, meus irmãos. Sim. Tudo para, em vez de glorificar, murmurar. Mas ela, como ela mesma escreveu, ela experiência fez com Deus, né? Uma profissão de fé naquele momento e disse: o inimigo não tem a última palavra. E é assim mesmo na nossa vida, a última palavra é sempre a de Deus. É muita fé, né? Porque isso é a fé, isso que é a Isso fé, é fé. né? E bonito também que eu vi que ela não se enterrou com ele. Uma imagem que eu vi esses dias na internet,
de uma pessoa embaixo, é um esqueleto, embaixo no fundo com uma terra, e uma pessoa viva só com a cabeça enterrada na terra. Porque muitos de nós, quando perdemos um ente querido, e nós podemos falar disso, porque eu perdi meu pai, já perdi minha mãe foi mais recente, a Val também já perdeu o pai, a mãe, cada um de nós aqui temos a nossa história, né, Luz? E podíamos enterrar nossa vida com eles, né? A nossa cabeça, nossas emoções, mas nós fazemos esse exercício diário de retomada da fé, né? E ressignificamos a nossa dor. É isso que eu vi na carta dela. Ela ressignificou a dor dela. Ela conseguiu levantar, retomar, porque não é fácil. Só quem perde sabe. E aqui, desculpa, Lúcio, pode falar aí. Não, eu ia dizer isso, que é só quem perde sabe, e é uma dor única, né? Embora o luto seja universal, ele é individual. Cada um experimenta em si. E aí a graça de Deus que vem em cada pessoa e dá a condição dela superar isso também. Isso, e inclusive cada um vive o luto de uma forma, isso que o Lúcio falou, né? Estudei sobre o luto para escrever o livro Esperança, Cadê Você? É isso, a gente tem que respeitar o nosso luto e respeitar o luto do outro, porque cada um, até se na sua casa tem alguém assim, diferente de você enfrentando o luto de uma outra forma, respeite o tempo dela, né, Val? Cada um tem o seu tempo. E ela disse assim, a canção nova é uma bênção nas nossas vidas. Quero estar perto de Deus a cada dia. Ouvimos a palavra de Deus e ouvimos Deus falar conosco. Somos catequizados o dia todo. Gente, esse é um testemunho de fé. Uma pessoa que ficou viúva e talvez de uma das formas mais trágicas que a gente possa imaginar. Realizou um sonho em pouco tempo, viu-se o sonho esvair, mas ela entendeu que a gente pode perder tudo, mas a gente, se não perde a fé, a gente tem tudo. Quero, inclusive, dizer esse testemunho para tantas pessoas que têm entes queridos que também faleceram dessa forma, atentando contra a sua própria vida. E a gente vai falando assim, até porque tem muita criança acompanhando, né? Isso. Pra gente, os adultos mais sabem delicado uma linguagem apropriada. Uma linguagem mais importante. apropriada. Mas assim, tenha fé, tá bom? Não sei como foi a perda do seu ente querido, mas é Deus quem tem a última palavra. E como a Sueli falou, Ele nunca perde o controle. Nunca. Val, como anteontem nós encontramos uma senhora aqui na porta, ela segurou na nossa mão, dizendo que quando ela perdeu o esposo dela, ela veio para agradecer o Sorrindo para a Vida, a canção nova, que se ela não tirou a vida dela, foi porque ela acompanha todos os dias a programação e reza com a gente. A filha estava do lado, adulta, chorando também, emocionada e agradecida por causa dessa programação. É por isso que a gente fala, né? É por isso que eu ajudo a canção nova. Quero agradecer a todos que estão sintonizados. Inclusive, já separe a palavra aí, o Lúcio já deixou pra gente. Hoje nós vamos meditar Lucas, capítulo 23. Tá com a sua Bíblia aí? Paula, não tô, tá empoeirada a minha Bíblia. Tira a Bíblia daí, da gaveta, né? Ou eu não tenho, puxa vida, não fique sem a palavra de Deus. Quem não tem a palavra de Deus não aguenta as tribulações, né? E fica sem norte, porque a palavra de Deus nos dirige o caminho certo. Então pega aí, Lucas 23, de 32 a 43. Esse mês, por ser aniversário do nosso querido pai, fundador Monsenhor Jonas Abib, a frase é dele, tá, gente? Todo mês, o mês inteiro, as frases serão do Monsenhor Jonas Abib. Hoje ele nos ensina assim: quero ser o evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. Vou repetir para mim e para você, para dar tempo de você tirar essa foto aí, marcar o Sorrindo para a Vida, a Val aí pra gente também divulgar. Quero ser o evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. O que significa isso, Emanuel? Quero ser o evangelho vivo, quero pôr em prática, né? Exatamente. Testemunhar. Viver a experiência de uma oração encarnada, de um evangelho encarnado, onde as pessoas possam ser evangelizadas pelo nosso testemunho, onde as pessoas possam encontrar Jesus, encontrar esperança através do nosso sorriso, do nosso olhar, da nossa presença. E é assim que nós vamos evangelizando, iluminando este mundo de fato tão escuro que nós estamos vivendo. Um mundo de tantas dificuldades. Então, que o Espírito Santo venha nessa manhã
nesse último dia dessa semana, nesse segundo dia desse novo mês, nos dá essa graça de fato sermos, assim como o Monsenhor Jonas deseja, nós também desejamos, Senhor, Espírito Santo, sermos um evangelho vivo para iluminarmos esse mundo que anda nas trevas. Nós cremos, Senhor. Por isso nós vamos rezar, vamos pedir o Espírito Santo sobre a nossa nação, sobre o nosso país nesse dia, não só pelo futebol, mas por toda a situação que nós vivemos, por cada pessoa que mora no nosso Brasil. Pedimos ao Senhor que venha iluminar com o Espírito Santo a nossa nação e as nossas casas e declarar o senhorio de Jesus. Canta comigo essa música, Sara esta nação, Senhor. Pai, vem sarar esta nação, Pai, vem libertar esta nação de todo o mal. Confiamos no teu poder, Pai. Levanta um povo adorador, Pai. Aviva os nossos corações com teu amor, tua força e unção. Nossa nação precisa reconhecer que tu és o único Deus. Estabelece o teu reino aqui. Ousamos pedir, manda o teu Espírito. Manda teu Espírito, vem neste lugar. Declaramos, Jesus é o Senhor. Sara o teu povo, queima os corações. Declaramos, Jesus é o Senhor. Manda teu Espírito, vem neste lugar. Declaramos, Jesus é o Senhor. Sara o teu povo, queima os corações. Declaramos, Jesus é o Senhor da nossa nação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, Pai, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nosso Deus é maravilhoso e Ele quer sempre se revelar a nós, quer comunicar-se conosco, manifestar a cada manhã o seu amor por nós. E é envolvidos nesse amor que nós temos a palavra de hoje para nortear a nossa vida. Olha, a palavra de hoje ela vem para mim e para você que necessita de uma segunda chance, de uma segunda conversão. Então já dá para você perceber que a palavra ela é para você. Porque todos nós precisamos dessa segunda chance. Todos nós nos colocamos diante de Deus com aquele olhar que pede: dá mais uma chance, Senhor. Dá uma nova oportunidade de conversão. E o Senhor olha para mim e para você, estende a mão e lhe diz: eu vou lhe dar essa segunda chance. Quero começar assim porque essa pregação já precisa encher o seu coração de esperança. Não há caso perdido para Deus. Não há ser humano perdido para Deus. Então eu olho para você e lhe digo: eu e você não estamos perdidos. Há esperança, há uma nova chance para mim e para você. E a palavra de hoje, ela precisa ser escutada por nós com atenção,
porque o primeiro movimento do Espírito passa pelo nosso ouvido. Ele nos alcança na nossa audição e chega até o nosso coração. Portanto, tente não se distrair, tente não se desviar, mas concentrar-se na palavra que o Senhor tem para você, para esse dia. Nosso Deus, Ele é firme conosco. A palavra de ordem dele é uma palavra de firmeza. Convertei-vos, mas ela é seguida de uma promessa. E vivereis. Convertei-vos e vivereis. Quando o Senhor olha para mim, Ele está dizendo: Lúcio, converta-se. E Ele complementa: e viverás. E aí no seu caderninho você já pode escrever o seu nome e escrever assim: Lúcio. E aí você vai colocar o seu nome, converta-se e viverás. É a ordem seguida de uma promessa. Sabe por quê, meus irmãos? Esse coração novo, movido por um espírito novo, é que é o dínamo da nossa conversão. Sem isso, sem esse coração novo e esse espírito novo, nós somos fadados a uma morte espiritual. Eu puxo aquela imagem de internet que a Paula comentou agora há pouco, é aquela ossada onde a outra pessoa está com a cabeça enterrada contemplando aquela ossada. Ou seja, a vida espiritual ela não se desenvolve porque o nosso coração não se renova e o nosso espírito não se liberta. Convertei-vos e viverás. Olha, nesta manhã, nesse dia, nesta hora que esta pregação te alcança, o Senhor quer dar a você um caminho da conversão. E esse caminho da conversão, ele passa pelo enfrentamento dos nossos 3 grandes medos. Sim, eu e você temos dentro de nós 3 medos que limitam a nossa vida. E nós precisamos ter a coragem, pela força do Espírito, de enfrentar esses 3 medos. Isso também é conversão. Que medos são esses? O primeiro é o medo de enfrentar a si mesmo. É o medo de olhar para si mesmo com um olhar honesto, com o olhar de quem reconhece o que tem de bom, mas o que também não está tão bom assim. É aquilo que está necessitado de passar pelo toque da graça e honestamente se perceber. Essa semana, Paula, eu vivi uma experiência muito interessante. Eu vi uma situação muito chata mesmo, e aí aquela situação me machucou, e era envolvida uma outra pessoa. E na oração da manhã, no nosso carro, a gente veio vindo para o trabalho, fomos rezando, e aí eu rezei assim: Senhor, que esta pessoa receba 2 vezes mais. Aí a Gina, que é uma santinha, minha esposa, já regalou um olho desse tamanho olhando para mim, pensando: o que vai vir depois dessa oração, né? Aí eu pensei que ela receba 2 vezes mais em bênção, em graças, em oportunidade de se encontrar contigo. Ela deu uma gargalhada, falou assim: nossa, eu achei que você ia rezar de outra forma. Eu falei assim: a minha vontade era até fazer isso, porque eu me conheço. Eu olho para mim e sei da minha tendência ao ressentimento, ao rancor. E eu preciso enfrentar isso e deixar que o novo de Deus aconteça na minha vida, que me impulsiona a viver de outra forma. Então, primeiro medo de enfrentar a si mesmo. Segundo medo, que também nos paralisa e necessita nesse tempo passar pela conversão, o medo de enfrentar a vontade de Deus. Como esse medo nos estagna, como esse medo, ele nos impulsiona a uma direção contrária. Nós temos medo de conhecer a vontade de Deus a nosso respeito e por isso não enfrentamos o desafio da escuta. Senhor, o que queres de mim? E por fim, o terceiro medo, e que, na minha opinião, ele ainda é pior do que os outros 2. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de enfrentar a transformação total que Deus pode fazer na nossa vida. É verdade. Nós temos medo dessa transformação que Deus pode fazer em nós.
porque nós estamos muito acomodados na condição que nós estamos. Olha, e muitas vezes a gente não quer de verdade que a nossa vida seja transformada por Deus, porque a gente não quer perder alguns sabores deste mundo. E a gente tem medo dessa transformação nos levar para um caminho totalmente novo e diferente. Então guarda aí com você esses 3 medos para você observar na sua própria vida. O medo de enfrentar a si mesmo, o medo de enfrentar a vontade de Deus e o medo de enfrentar essa transformação que Deus quer e pode e vai fazer na sua vida. Bom, feito isso, agora eu convido você a pegar a sua palavra, não é? Fiquei muito mexido com o que a Paula falou de quem não tem Bíblia, ter a Bíblia. Então, se você tem 2 Bíblias aí na sua casa, que dá você doar uma Bíblia para alguém, hein? Não deixar ninguém sem a palavra de Deus. Ou se você pode, já entra agora loja.cancional.com, faz o pedido de uma Bíblia, 2, 3, 4, 5 Bíblias e já pega para você doar como presente de Natal para alguém, que eu adorei a ideia da Valdênia, o amigo Canção Nova, tá bom? Fica a dica. Lucas 23, versículo 32. Levaram também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Depois você já vai ali no 39. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Não havia naquela fala um desejo de salvação, mas havia naquela fala um escárnio. Havia naquela fala uma zombaria e um deboche de Deus. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Nesta fala, aqui sim, há um desejo sincero e profundo de uma comunhão com Deus. Aqui há um desejo, há um pedido genuíno de habitar o reino dos céus. Aqui, nesta última hora, na hora derradeira deste crucificado que estava ao lado do Senhor, havia o desejo da salvação. Consegue perceber a diferença de uma fala e outra? E observe, na fala da zombaria, o silêncio de Deus. Na fala sincera, a resposta do Senhor. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aprofundando um pouco na nossa meditação de hoje, nós precisamos entender que a cruz é o lugar do diálogo. A cruz é o lugar do diálogo, sempre será. A cruz é o lugar do diálogo. E é interessante nós percebermos que o crucificado, ele tem uma palavra de salvação para cada um de nós, que brota de onde? Da cruz. Talvez você nunca tenha parado para pensar dessa forma, mas eu estou querendo que você caminhe com essa reflexão. A partir da cruz, Jesus tem a palavra de salvação para a sua vida. Na época de Jesus, a crucifixão era a condenação de pior qualificação. Eram aqueles piores condenados, eram condenados a morrer na cruz, porque mereciam pagar pelo tamanho do crime que haviam feito. Jesus, inocente, aceitou a cruz pela minha salvação. Depois, os soldados romanos, eles foram ficando expert na crucifixão. Então, eles faziam daquilo também um espetáculo, um show de horrores.
especialmente na hora dos açoites, eles deixavam a pessoa praticamente morta-viva, para que quando ela chegasse na crucifixão, ela sofresse ainda mais, porque ela já não tinha condições para nada. Jesus aceitou isso pela minha salvação. Eles faziam daquela forma, porque eles também queriam inibir todas e qualquer possibilidade de rebelião. Então eles tinham que transformar aquilo em algo muito cruento. E a palavra diz que Jesus ele ficou desfigurado, ele não tinha mais forma humana. Ninguém nem queria olhar para ele, mas ele aceitou ser desfigurado para que eu fosse configurado na salvação. Estou introduzindo assim você para que você vá tomando consciência do tamanho do sacrifício da cruz e o quanto nosso Senhor quis e quer que eu e você entendamos o que Ele fez na cruz e não tenhamos medo de contemplar a cruz com um olhar atento e um ouvido aberto para escutar o que Ele tem para nos dizer ali. E ali Ele tem a palavra de salvação. Depois, o que nós vamos percebendo? Que no diálogo ali do bom ladrão, ele foi reconhecendo o próprio pecado, ele não teve medo de enfrentar a si mesmo. Ele rompeu com aquele medo e olhou para si mesmo e percebeu, eu estou lascado e merecido, porque eu sou um ladrão, talvez assassino, sei lá, a Bíblia não diz que tipo de crime ele cometeu, mas nós entendemos pela tradição que era um crime horrendo. E ele enfrentou a si mesmo e reconheceu o seu próprio pecado. Depois ele reconheceu que Jesus era inocente de estar ali, então ele percebeu intuitivamente que era voluntariamente que nosso Senhor estava ali. E se era voluntário, das duas uma, ou aquele homem era completamente louco, ou verdadeiramente ele era o Messias, que aceitou quebrar toda a expectativa judaica de um rei que viria em glória para se tornar um rei que seria glorificado pela cruz. E o terceiro momento daquele bom ladrão, ele percebeu que ali era a hora da salvação. Ali era a hora que ele tinha para aquele encontro profundo, pessoal, e ali era a hora que ele precisava verbalizar o seu pedido, Senhor, salva-me. E o bonito é que a resposta do Senhor foi imediata. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A tradição diz que o bom ladrão era Dimas, São Dimas. E aquele outro ladrão era Simas. E eu pergunto para o sapo, qual é o modelo que você quer seguir? De Dimas ou de Simas? Que é a mesma pergunta que nosso Senhor faz para você nesse momento. Ele lhe dá a oportunidade de abrir um diálogo pela cruz. Que tipo de diálogo você quer ter? Um diálogo de salvação como o de Dimas ou um diálogo indiferente como foi o de Simas? Essa resposta, meu irmão, só você pode dar. Porque só eu posso dar as respostas de salvação para a minha própria vida. É um momento onde a oração ela brota do mais profundo do coração, daquele que entendeu a mensagem da cruz. Nós somos chamados a contemplar a cruz, a contemplar o crucificado e nessa contemplação compreender o tamanho do amor de Deus por nós. Como um bom devoto de São João Paulo II, eu gosto demais, e procuro sempre rezar com essa frase dele. Diante do crucificado, cabe a nós a conversão. Cada vez que eu paro, mesmo que seja por alguns minutinhos, na contemplação do crucificado, intuitivamente já brota em mim o apelo da conversão. Porque diante do crucificado, cabe a nós a conversão. Essa frase de São João Paulo II, ela é maravilhosa. Somente que, vamos entender uma ordem agora cronológica, correto? A partir deste primeiro diálogo inaugurado na cruz,
começou-se ali uma série de diálogos do crucificado com os filhos de Deus. Percebe? Vou lhe dar alguns exemplos. Ali foi São Dimas, que já ganhou o céu e a conversão imediata. Mas no decorrer da história, houve alguns momentos chaves de grande transformação da humanidade, não só da própria pessoa, mas também da própria humanidade. São Francisco de Assis, ao contemplar o crucificado, escuta o Senhor dizendo para ele a sua palavra de salvação. Lembra que eu disse que é uma palavra individual, há uma palavra que é para a Valdênia, que não é para o Lúcio. Há uma palavra que é para o Lúcio e que não é para você, mas existe a sua palavra que só você pode escutar. E o Senhor está dizendo esta palavra ali na cruz para você. Francisco ouviu, reconstrói a minha igreja. E até hoje os franciscanos dão esse bonito testemunho de reconstrução da igreja do Senhor. Uma reconstrução que vem de dentro para fora. Outro encontro fortíssimo com o crucificado. Uma jovem albanesa, religiosa, morando na Índia, para diante do crucificado, começa a contemplar Jesus crucificado e ele diz a ela, tenho sede. E ali acontece, ao ouvir a palavra de conversão, Madre Teresa de Calcutá transforma o mundo ao seu redor. A transformação foi tão intensa naquela mulher que, veja, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Porque tamanha foi a resposta de saciar a sede do crucificado, tornando-se ela mesma água viva, que leva a água da vida a quem necessita. E olha o trabalho que essas mulheres fazem até hoje, as Irmãs da Caridade, porque a voz de Madre Teresa continua ecoando em suas filhas da caridade. Outro encontro muito interessante da cruz, esse aconteceu em Nápoles, na Itália. Existia ali um teólogo extremamente inteligente. Talvez eu, na minha pobreza, poderia dizer que não houve teólogo maior do que esse, até hoje na vida da igreja. Mas aquele teólogo enfrentou a si mesmo e percebeu que a sua inteligência toda, sem a graça de Deus, não era nada. E num dos momentos de contemplação da cruz, Tomás de Aquino escuta o Senhor perguntando a ele, o que queres? Porque o que pedires, eu farei. E Tomás de Aquino pede uma única coisa para Deus, a graça de escolher Jesus. E eu e você hoje podemos caminhar num chão seguro de teologia, graças a esta resposta de Tomás à voz do Senhor. Veja, eu fui tratando alguns encontros com o crucificado e você percebe a importância da contemplação da cruz. Eu fiz essa pergunta a mim mesmo, sabe? Se fosse eu no lugar de Tomás de Aquino, o que eu pediria? E eu precisei com muita honestidade enfrentar a mim mesmo e as minhas misérias e perceber quão egoísta eu seria de pedir algo tão voltado para mim. Precisei enfrentar o meu medo de perceber que eu não teria coragem de pedir total abertura à vontade de Deus. E me percebi ainda sem condições de enfrentar o meu medo do desconhecido, do que Deus poderia fazer com a minha vida. Mas é bonito poder contemplar também que quando cada um de nós responde à voz de Deus, a este apelo, converta e viverá. Quando cada um de nós contemplamos o crucificado e escutamos
a voz que Ele tem para nós individualmente, ali nós vamos percebendo que grandes transformações no mundo aconteceram por causa de pequenos diálogos na cruz. A cruz é sempre lugar de diálogo. Agora eu quero contar para vocês uma outra história de um outro encontro com um outro crucificado. E é história com H, viu? Não é com E não, não é historinha não. Nós estamos ali na década de 70, já nos finais dos anos 70. E ali havia um padre, com 40 e poucos anos. E um dia ele tem um insight assim, ele sobe no sótão do Colégio São Joaquim, aqui em Lorena, bem pertinho da gente. E ele mesmo testemunha isso, tá na internet, você pode procurar lá testemunho do Padre Jonas com o crucificado. E ele testemunha que ali aquele sótão tinha muito entulho, muita quinquilharia, e ele sobe ali com um outro jovenzinho chamado Júlio Brebal, e ali eles encontram o crucificado. Nem tinha mais a cruz, era só o crucificado. Esfacelado, quebrado, não tinha mão, não tinha joelho, não tinha rosto, faltavam muitos pedaços daquele crucificado. E até o jovem Júlio Brebal pensa assim, vamos jogar isso fora. Mas aquele sacerdote intui que o crucificado o chamava para, primeiro, um diálogo pessoal. Segundo, um diálogo transformador. E ele para e começa a contemplar aquele crucificado. E textualmente o Monsenhor Jonas ele vai até dizendo isso, que ele vai entrando numa dimensão mais mística com aquele crucificado, ele começa a ouvir a voz do crucificado falando com ele, o chamando pelo nome e dizendo, Jonas, aceita ser as minhas mãos? Aceita ser os meus braços? Aceita ser os meus pés? Aceita ser as minhas pernas? Aceita ser a minha voz? Aceita ser os meus olhos? O Padre Jonas ele não explica quanto tempo durou esse diálogo. Mas ele explica para mim e para você que a voz entrou e transformou a vida dele a partir da resposta pessoal que ele deu. Porque ele respondeu, aceito ser, aceito ser. E é bonito a gente perceber que a resposta do Padre Jonas mudou a vida dele e foi mudando a vida de tantas pessoas. Porque o Padre Jonas ele mudou o jeito de comunicar Jesus e a boa nova que ele nos trouxe. Mudou de que jeito, Lúcio? Mudou como você está me enxergando agora. Porque através deste sim do Padre Jonas, em aceita ser a minha voz, foi criado todo um sistema de comunicação. E a voz do Cristo chega pela TV, chega pelo rádio, chega pela internet. Houve uma transformação. São 24 horas do dia promovendo um encontro pessoal com Jesus Cristo. De domingo a domingo, sendo os pés do Cristo, sendo as pernas do Cristo, sendo as mãos do Cristo, sendo os olhos do Cristo. Como eu agradeço a Deus por esta resposta do Padre Jonas. Aceita ser, Jonas? Sim, Senhor, aceito ser. E olha, meus irmãos, como é bonito, e eu tenho orgulho de dizer assim, como filho do Padre Jonas, como é bonito contemplar o testemunho do Padre Jonas hoje. Eu estava conversando com a minha esposa e ela mesma fez essa reflexão comigo, falou, Lúcio, você percebe que ainda hoje Jesus continua perguntando ao Padre Jonas, Jonas, aceita ser? Naquele hospital, internado, nesse momento, Jesus está perguntando para o Padre Jonas, Jonas,
aceita passar a minha sede, não bebendo água? Jonas, aceita caminhar com o Evangelho sem dar passo algum de dentro desse quarto? É uma configuração ao Cristo que continua de uma forma ainda mais intensa nesse momento, onde, sem medo de errar, gente, e sem trazer nenhum tipo de vanglória ao meu pai e fundador, mas o Padre Jonas está completando na própria carne os sofrimentos que faltaram ao Cristo Senhor. Ainda é o eco daquele crucificado perguntando ao Jonas: aceita ser? E o Padre Jonas está dizendo: sim, aceito ser. E a face de Cristo vai ficando cada vez mais configurada na face do Jonas. São encontros da cruz, são encontros com o crucificado que transformam a vida e transformam o mundo. E hoje, nós, os filhos, vamos entendendo que o eco da voz, ele vai ficando para nós ainda mais responsabilizante. Porque Jesus, ele diz para Paula assim: Paula, você vai levar a sério o apelo que eu fiz ao Jonas? Porque esse apelo, Lúcio, ele precisa ser perpetuado em vocês. Precisa continuar ecoando. Tantos que me assistem agora se consideram assim, filhos do Padre Jonas. Também essa pergunta é para você. Você aceita ser a voz de Cristo, o olhar de Cristo? Configurar-se em Cristo para que haja essa transformação do mundo ao nosso redor e nós preparemos um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor? Porque, meus irmãos, a preparação não acontece pelo falatório, a transformação acontece pela vida vivida. É isso que o Padre Jonas nos ensina. Nós comunicamos um Deus que é vivo e vivido. É a frase. Eu cheguei a anotar na minha Bíblia também, Paulo. Anotei aqui, não quis perder a frase do Padre Jonas. Pus aqui na minha Bíblia. Quero ser o Evangelho vivo e vivido na escuridão deste mundo. É assim que nós vamos. Eu e você precisamos vencer esse terceiro medo daquilo que a nossa vida pode ser transformada por Deus quando nós respondemos à voz do Senhor que fala conosco. O que o Senhor está dizendo para você no dia de hoje? Agora, sabe, irmãos, a gente caminhando mais para o finalzinho aí, queria que você não pensasse nesse apelo à conversão naquilo que você precisa mudar de vida. Naquilo que você precisa se libertar do pecado, naquilo que você precisa romper com as trevas. Porque isso aí é um trabalho de uma vida inteira. Uma vida inteira. Eu conheci o Emanuel, ele era um jovenzinho, tinha nem 18 anos direito, com o sonho de ser médico, sendo conquistado por um carisma e entendendo que havia uma vocação e começou a dar uma resposta vocacional. E uma das coisas que sempre me encantou no Emanuel era a sinceridade que ele tinha de fazer as suas partilhas. Eu era o acompanhador vocacional dele, dá para você ver que eu estou ficando bem velho mesmo, né? E a sinceridade do Emanuel sempre me encantava e era um penhor de muito valor no seu caminho vocacional. Tantos anos depois eu olho para o Emanuel, já vejo traços concretos de santidade, mas a luta é a mesma. A cada dia o rompimento com o pecado, o rompimento com o homem velho. Então, não quero que você fixe no que eu vivo, ou que o Emanuel vive, ou que qualquer um de nós vive, dessa perspectiva da conversão, do rompimento com o pecado. Isso acaba sendo muito pobre para aquilo que é o diálogo verdadeiro da cruz. Porque hoje, o que o Senhor está fazendo comigo e com você? Nos empurrando para a conversão do que Ele nos chama a fazer e nós devemos fazer. É a conversão da surdez, é a conversão da omissão, é a conversão da negação do chamado.
nós precisamos nos converter e fazer o que Deus nos chama a fazer. Santa Teresinha do Menino Jesus, como bom devoto, eu ia enfiá-la aqui no meio, né? Ela contemplou o crucificado numa estampinha, era uma estampa assim, gente, estava ali Jesus crucificado. E o olhar dela foi atraído pelo sangue que escorria. E ali ela sentiu a voz de Deus chamando-a a entender o mistério missionário da cruz. E ela respondeu: eu estarei a minha vida inteira aos pés da cruz. E ela se tornou padroeira das missões. Veja, São Paulo da Cruz é um santo italiano. Ele tem um ensinamento precioso para mim e para você. Quem se aconselha com o crucificado jamais erra. Quem se aconselha com o crucificado jamais erra. E este São Paulo da Cruz é fundador de uma congregação que tem por vocação consolar o Cristo crucificado. O Senhor te chama hoje. E a sua conversão maior é essa: responder ao chamado de Deus e fazer aquilo que Deus lhe chama a fazer. Meus irmãos, quando nós começamos a contemplar o caminho da cruz, naquele mistério nós começamos a entender o amor, o verdadeiro amor, o amor sem medida de Deus por nós. E obviamente vai sendo despertado no nosso coração um desejo de amar aquele que nos ama. A conversão não vem por medo, a conversão vem por amor. Fazer o que Deus quer que eu faça não é por outra coisa senão por amor. Eu começo a amar mais aquele que amou-me primeiro. Esse é o tempo da mudança. Esse é o nosso advento. É ser aquilo que nós fomos criados para ser. Hoje é o dia favorável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do diálogo com o crucificado. E ouvir a voz que Ele tem para mim. Existe uma parcela do mundo. E eu não estou parecendo ousado ou no que eu estou dizendo para você não, viu? Mas existe uma parcela do mundo que só será transformada pela palavra que o Senhor tem para você e quer te dizer hoje, e a partir da sua resposta, aderindo ao projeto de Cristo para a sua vida. Quanto mais você responder ao chamado de Deus, mais o mundo ao seu redor poderá ser transformado. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar a oportunidade de aceitar o convite de Deus. E ao aceitar esse convite, persevere até o fim. A gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai levantar. Isso eu tenho experiência de sobra para dizer para você. A gente cai todo dia. Mas na cruz a gente encontra força para levantar e recomeçar. Existe um mundo a ser transformado pelo seu sim. Jesus começou a obra. Sim, Ele começou a obra. A partir do momento que você decidiu ouvir esta pregação, Ele já começou esta obra nova. E a esperança é essa: Ele vai terminá-la. A única coisa que Jesus precisa é do seu sim. Porque eu não posso responder por você. Só você pode responder por você mesmo a palavra que o Senhor lhe tem. Qual é a sua palavra? Eu quero terminar essa pregação com um testemunho que eu conheci recentemente de um sacerdote, um jovem sacerdote capixaba, é o padre João Marcelo, ele é lá do Espírito Santo, não é? E ele não teve medo de ouvir a voz do Cristo crucificado, que dizia a ele: João Marcelo, deixa tudo e vai para onde eu te enviar. O Padre João Marcelo, ele cuidava de uma paróquia lá em Vitória. Entre tantas atividades que essa paróquia tinha, eles conduziam um cerco de Jericó que tinha mais de 6.000 pessoas. E ali, num dos momentos, o Padre João Marcelo percebeu o apelo de Deus dizendo:
seja meu missionário no Pará. E ele enfrentou a si mesmo, enfrentou a vontade de Deus e enfrentou aquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Deixou tudo, foi para o Pará, já tem 2 anos que ele está para lá. Do cerco de Jericó com 6.000 pessoas, com toda uma estrutura de som, de palco, de tudo, Tudo arrumadinho. ele começou a celebrar missa ao ar livre, precariamente. Ele começou a enfrentar, naquela pequena capela, a realidade desafiante que cada dia ele foi tocando nela, ali com aquele povo. Entretanto, aquele mundo, daquelas pessoas no Pará, foi transformada, porque o Padre João Marcelo ouviu a voz do Cristo crucificado e respondeu sim a essa voz. O que Deus está dizendo para você? No dia de hoje, nesse momento, tenha a coragem de se colocar diante do crucificado, olhar nos olhos do Senhor e se perguntar: o que o Senhor quer dizer para mim? Qual é a palavra que o Senhor tem para a minha vida? Para que eu me converta e para que eu viva e eu leve vida ao mundo ao meu redor. Vamos rezar, vamos pedir a Deus essa graça, porque a conversão ela é antes de tudo uma graça de Deus. Por maior que seja o nosso bom propósito, se não formos tocados pela graça, vão é o nosso esforço. Eu peço a você, ousadamente, uma porção dobrada do Espírito que move o Padre Jonas. Estou partilhando com você algo da minha intimidade, essa é a oração que eu faço todos os dias. Todos os dias na minha adoração eu peço a Jesus que sobre mim seja derramada uma porção dobrada do Espírito que move o Padre Jonas. E eu rezo por você hoje porque esse Espírito deu ao Padre Jonas uma força sobre-humana para dizer sim a cada dia e em cada momento. E em cada parte do corpo de Cristo que ele era chamado a se configurar, ele dizia sim. Hoje eu rezo pedindo essa graça para você. Que sobre você seja derramada a efusão do Espírito Santo. Sobre você seja derramado o batismo no Espírito Santo e uma porção dobrada do Espírito que move o Padre Jonas. E eu tenho certeza que naquele quarto de hospital o Padre Jonas está acompanhando e eu peço, Padre, seja o nosso intercessor. Reze por tantos filhos e filhas que desejam isso. Responder sim ao chamado que Deus nos faz. Abramos o nosso coração e rezemos um pouco mais. Amém. Senhor Jesus, nós aceitamos olhar para a Tua cruz. Eu quero. E me vem muito isso. Quantos de nós, no mundo que nós vivemos hoje, temos até medo de olhar para a cruz? Verdade. De olhar e contemplar o crucificado, e nós só queremos o Deus da glória. Mas é preciso hoje ter um diálogo com Jesus na cruz, no sofrimento, na dor, mas é o lugar da salvação. Existe uma canção desta oração que o Padre Jonas fez e ouviu dessa história. Eu quero cantar para você nesta hora, que ela seja mais um alimento para a tua oração nesse momento. Eu encontrei o crucificado, desfigurado por meus pecados. Eu encontrei feridas abertas, coração transpassado. Eu encontrei o crucificado, desfigurado por meus pecados. Eu encontrei feridas abertas, coração transpassado. E ele me perguntou: aceita ser o meu rosto
aceita ser os meus olhos, aceita ser os meus braços para abraçar com misericórdia, aceita ser os meus pés, aceita ser meu sorriso, aceita ser os meus braços para abraçar com misericórdia, misericórdia. Escuta mais uma vez isso. Essa palavra que Deus deu ao Padre Jonas nos dá também no dia de hoje. Eu encontrei o crucificado, braços abertos a me acolher. Me encontrou o sangue que cura e lava minha alma. Me encontrou o crucificado, de braços abertos a me acolher. Me encontrou o sangue que cura e lava minha alma. E eu respondi: aceito ser o seu rosto, aceito ser os seus olhos, aceito ser os seus braços para abraçar com misericórdia, aceito ser os seus pés, aceito ser seu sorriso, aceito ser os seus braços para abraçar com misericórdia, aceito ser o seu rosto, aceito ser os seus olhos, aceito ser os seus braços para abraçar com misericórdia, aceito ser os seus pés, aceito ser seu sorriso, aceito ser os seus braços para abraçar com misericórdia, misericórdia. Obrigada, Senhor, por essa manhã de oração, porque é o Senhor que nos visita. E visita cada um de uma forma, se recordando da cruz. Eu fui recordando aqui e me emocionando, lembrando das feridas da minha mãe. Quando eu cuidava dela, né? Perdi minha mãe há 2 anos. Mas você também tem as suas cruzes. E ao cuidar da minha mãe, lembrando dessa imagem, quando eu estava rezando, quero agradecer o Lúcio por essa meditação tão linda, né? Da meditação da cruz. Inclusive, coloquei nos meus stories o texto sobre a fala do Monsenhor desse crucifixo. Quero agradecer o nosso diretor, que foi tão sensível, colocou a cruz aí para nós. E o Emanuel também, tão sensível para cantar essa música para nós. O que é a cruz para você? O que significa cruz? Qual a dificuldade que você tem? Quando eu lembrei dos pezinhos da minha mãe, fácil para mim cuidar, porque eu amava, né? Mas qual cruz para você não é fácil cuidar? Qual dificuldade? E me veio na oração que muitas pessoas estão passando pelo Calvário, de dificuldades. Mas o Senhor pergunta, e nesse texto, enquanto o Lúcio foi meditando aqui, eu fui lendo, o Padre Jonas vai falando assim: você quer ser sirineu, como sirineu? Você quer aguentar um pouquinho mais a cruz por alguém? Será que aí na sua casa você gostaria de ser esse sirineu para alguém? Ser Jesus aí, né? Na sua casa, o rosto para alguém, o abraço, porque hoje o braço de Jesus, o abraço, somos nós nessa terra, né? Será que você hoje pode ser alguém que vai enxugar a lágrima de alguém? Ser esse consolo, esse ouvido que escuta? Então o Senhor agora, nessa oração, Ele alcança tantos de nós, todos nós, quem quiser. Essa oração o Senhor alcança você que precisa ser sirineu para alguém. Ser os braços para alguém. Ser alguém que vai levar uma compra, Val, 1 quilo de arroz.
uma latinha, né? Hoje não é mais latinha, né? Uma Garrafa de óleo. 1 litro de óleo. Antigamente, quando eu era criança, era de Lata. Não sei se ainda vende, não, mas acho que não. Acho que agora Acho que não, acho que a maioria agora, né? Eu, pelo menos no supermercado que eu vou, não tem. Será que você pode doar um quilo de Algum alimento. de trigo? Ou uma visita a essa casa, uma carona. Jesus, o crucificado, né? Nos ensina tanto, a sua cruz nos ensina que muitos estão passando pela cruz. E muitos vão ter que aceitar a própria cruz, né, Val? Como o Lúcio foi falando aí das dificuldades na saúde, né? Quanto ensinamento a cruz nos dá, né? Quanto ensinamento. O Lúcio foi fazendo a meditação, a gente vai fazendo junto, né? E aí teve um dado momento que o Lúcio colocou assim, qual é a sua palavra? O que Deus disse para você na cruz? E eu coloquei, porque era o que Deus estava dizendo a mim. Mesmo quando parece que estou perdendo, eu estou vencendo. Às vezes nós enfrentamos dificuldades, a gente sabe que Deus está do nosso lado e a gente pensa assim, Deus, eu estou perdendo. Ou a gente pensa que Deus está sendo vencido naquela situação. Às vezes, e na maioria das vezes, as situações de cruz parecem situações de derrota. Mas acredite, Deus está vencendo na tua vida a partir da cruz. Eu me lembrei muito do testemunho também, viu, Lúcio? Do que a gente contou no início. Porque a Sueli estava num momento de cruz, deparando ali com o esposo morto na sua frente. Tirou a própria vida. Tirou a própria vida. Mas ali ela também pôde experimentar. Não, o inimigo não tem a última palavra. Vamos assumir a nossa cruz, porque Deus está conosco. E quantos, né, estão vivendo isso? Quero mandar um abraço para Ceci, esposa do Felipe, filho do Dunga. Sim. Né? Dunga, tão amado, tão querido. Acabou de perder os filhos, duas bebês no ventre, eram gêmeas, né? Ceci, nós estamos rezando por você. E ontem eu fiquei muito emocionada de ouvir o Felipe ressignificando a dor que eles estão passando em família, que é perder uma bebezinha de 4 meses na barriga. O Manuel já perdeu o filhinho, né, Manuel? Ele sabe o que é. Então, vocês também, esses irmãos que passam pela dor e que nos ensinam como passar pela dor, ressignificando a dor Não ter em medo Cristo. de olhar a cruz, sabe? Me vê muito isso, assim. Eu acho que depois da partilha, preparando a música, me vê muito isso. Hoje a gente vive no mundo e até mesmo a gente busca eventos, busca ouvir palestrantes, etc., que nos remeta só à glória. Felicidade, né, Emanuel? A gente Emanuel? precisa voltar a não ter medo de olhar para a cruz. Isso mesmo. Porque é ali que a gente vai começar. Foi ali, né, que Dimas teve o seu contato, foi ali que São Tomás de Aquino teve o contato, foi ali que Madre Teresa de Calcutá teve o contato, foi ali que o Padre Jonas teve o contato, né, e ouviu aquela palavra que mudou a sua vida. Então não tenha medo de olhar para a cruz do Senhor, de contemplar a cruz na sua casa, de rezar com a cruz, né, e de assumir a sua cruz cada dia. Não negue a sua cruz, Val. De jeito nenhum. Vou abraçar e vamos juntos. Quero agradecer a tanta gente linda que reza conosco. Ingrid, Cleia, Estelvina, Jéssica, Vera, Geni, Rogério, Raimundo, Mércia, Rosângela, Robson. Um abraço para todos vocês. Em alguns aqui todos eles mandando já comprovante, ajudando a Canção Nova no projeto Dai-me Almas. Muito obrigada. Tem alguns, mas tem tantos aqui juntinho conosco. Deus lhes pague mesmo. Obrigada. Alguns no hospital, inclusive falou, Val, eu passei 10 dias na UTI, mas deu tempo, estou mandando meu comprovante para ajudar a Canção Nova. Família linda. Quero trazer o testemunho da graça de Deus. Mesmo passando pelo hospital, Val? Mesmo Não esqueceu da doação dele? 10 dias de UTI. Meu Olha Deus, só, que hein? guerreiro. Dizendo aqui o testemunho da Vânia, ela diz, bom dia Val e todos da bancada. Meu nome é Vânia e gostaria de deixar registrado aqui o quanto a Canção Nova me ajudou e ainda me ajuda no meu processo de conversão. Venho de uma família que não frequenta a igreja e eu vivi uma vida totalmente mundana. Com bebedeira, festas, eu quase não ia à igreja. Quando eu ia, eu ficava olhando no relógio, não vendo a hora de sair para poder ir para a balada. Tenho um relacionamento de segunda união. Tive uma filha que fez 4 anos no dia 26 de novembro agora, de 2022. Iniciei meu processo de conversão no início da pandemia. Foi quando eu conheci a Canção Nova. Comecei a acompanhar o Sorrindo para a Vida, o Texto da Misericórdia, o programa Para Ser Feliz. E depois do PHN 2022, eu estive aí em Cachoeira Paulista. Val, eu voltei transformada.
Que bom. Comecei a frequentar grupo de oração, a servir na igreja, porque eu percebi que dá para servir na igreja nessas condições em que eu estou. Abandonei totalmente a bebida, cadastrei minha filha Luísa como sócia Kids e também já estou me tornando sócia. A Canção Nova mudou a minha vida. Hoje vivemos com respeito, não brigamos, não temos vícios, nada de bebida aqui na minha casa. Tenho fé que em breve poderemos nos casar. Estamos nesse processo da nulidade do matrimônio. Mas por toda essa transformação e graça de Deus na minha vida, eu digo como todos. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Mas deixa eu mostrar a fotinho que a gente vai conhecer ela, a família dela. Quanta transformação, Quanta Val. transformação. Muito lindo. Eu indico aqui, a Paula já vai falar do projeto da Amy Olha Almas. que bonitinho. Estão preparados para o Natal, gente. Com Aí. o nome de Jesus. Camiseta de Jesus, um Linda, beijo. cor vermelha para ela, para a filha. Beijão. A gente tem livros, temos literaturas lá no nosso site sobre a vivência da segunda união. Tantos casais que nos acompanham muito. estão nessa realidade. Na luta, né, Val? Busca lá no site Segunda União, busca se informar para como ela, você também se inserir na igreja. Cabe todos nós, tá bom, minha gente? Combinado. Nós vamos chegando assim ao final do Sonhando pra Vida, mas antes a gente vai trazer aquele resultado, né? Do dia de ontem, o primeiro dia do mês de dezembro, como é que foi? Nosso diretor vai colocar aí na tela pra gente, pra mim e pra você. Atenção, família! Eita! Oba! Atingimos 5% do projeto da Amy Almas neste mês de dezembro. Faltam 95%, claro, né? Começamos agora, né, Sávio? Temos pela frente, Lúcio, 21 dias úteis. Atenção, família! O que a gente precisa ter, né, em mente? Que é um mês de festas, ok? Ok? Copa, meu Hoje Deus. é Copa, não é? Tem a bendita do jogo, se Deus quiser o Brasil vai ganhar, né? A gente tá aquela torcida, né? Boas notícias amanhã, se Deus quiser. E outros jogos também, mas o mais importante, o que é nesse mês? É Natal, é festa para estar em família, pra gente estar reunido. E realmente a gente acaba tendo menos dias úteis, né, Lúcio? Para trabalharmos pro projeto da Amy Almas. 21 dias úteis. Isso quer dizer que eu e você precisamos estar muito atentos ao tempo. Isso, vamos lá, Ok? é hoje, né? A gente precisa ter esse senso de urgência. Nós precisamos entender que não dá para deixar passar a oportunidade de salvação na vida das pessoas. Você viu um testemunho fortíssimo no início do programa, você viu outro testemunho fortíssimo agora com a Valdênia no final do programa. É por isso que eu e você não podemos brincar com o tempo. É hora de ser rápidos, ok? 21 dias, então, Falando em rápido, a Val já tá mostrando o boleto, né, que foi para boleto. todos os sócios. Quem não recebeu ainda, Val, só acessar doação. Como é que é o endereço? Esqueci. Doação.cançãonova.com. Boleto tá aqui, mensal e extra para você ajudar a Canção Nova. Vamos lá, família, rumo ao 100%. Rumo ao 100%. Foi esquecer o site da doação, né? Falei o mês inteiro de novembro. É que tá muito rápido, você não tá conseguindo Não processar, nem Val. raciocinar. Ô, Lúcio, obrigado pela sua presença, viu, meu irmão? Valeu, estamos Deus juntos. abençoe. Deus nos abençoe. Não esqueça a palavra que vem da cruz. Vamos lá. Obrigada.